dinâmica e completamente diferente. Os alunos dos cursos de Administração, Educação Física e Psicologia da Universo, a Universidade Salgado de Oliveira, tiveram experiências únicas durante o projeto Liderança Radical. O evento buscou estimular a proatividade, o foco, a criatividade e a superação dos medos. Uma calourada um pouco diferente, sem músicas ou brincadeiras, e sim marcada por muito amor ao próximo através de doações de sangue. A iniciativa é da Faculdade Universo e tem como objetivo promover a socialização dos alunos novatos com veteranos, além da boa ação para a sociedade. O auditório da Faculdade Universo esteve lotado. Estudantes do curso de Design de Moda se reuniram para prestigiar o lançamento do livro Além da Moda, do consultor e mentor Reginaldo Fonseca. A ideia é trazer aos novos profissionais o conceito de vestir de si mesmo. O autor explica essa temática. Ela pode afetar diretamente o seu coração. Sabia disso? Pois é, não sabia não. A senhora é esposa de médico. Mas não sabia. Tá bom. Mas não é de odontólogo, né? Não é de dentista. Tá certo. Tá bom, eu tô brincando com ela aqui. Mas já para falar sobre essa importância da saúde bucal, de doenças e prevenções dessas doenças, o nosso quadro de saúde acontece toda terça-feira e por isso a gente trouxe um especialista no assunto. O coordenador do curso de odontologia da Universo, professor Carlos Bandeira. Professor, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jordevar, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no Band Cidade. Então quer dizer que se a gente tiver um problema nas gengivas, pode afetar o coração? Sim, Jordevar. Além do coração, também outras regiões elas são afetadas. Fizeram cobertores que se transformam em bolsas e mochilas, gente. Olha que legal. E eles serão doados a moradores de rua. Larissa Dourado.
bolsas de todas as cores e gostos, mas não são bolsas comuns, elas viram cobertores. Essa ideia foi resultado de uma parceria entre alunos do curso de moda da Universo com a COR. São 12 horas 13 minutos em Goiânia. Hoje é terça-feira, é dia do quadro de saúde aqui no Band Cidade. E a gente vai falar sobre gordofobia, romantização da obesidade. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós vamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora mestre da Universo, Bárbara Paixão. Tudo bem, professora? Tudo Bem-vinda. bem. Muito obrigada. Eu queria até que a senhora falasse sobre essa questão da gordofobia. Como é que isso existe na prática? Como é que isso se dá? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma fobia, né? A fobia é coisa que você tem aversão. Sim. Então, a gordofobia é uma aversão à gordura, a pessoas gordas, pessoas com obesidade. Então, está acontecendo todo um movimento na internet, na nossa sociedade, de pessoas que têm corpos gordos e que estão se movimentando para falar, olha, a gente é ser humano, a gente merece respeito. Então, o que é essa gordofobia? São comportamentos preconceituosos. Então, a gente tem muito estigma em cima da pessoa que tem obesidade. É preguiçosa, é suja, não se cuida. E isso está atrelado na nossa sociedade. Então, pessoas gordas têm menos acesso a vários empregos. Então, às vezes, ela vai para uma entrevista, quando a pessoa vê que ela é gorda, fala, infelizmente, a pessoa tem um currículo excelente. Mas ela já julga, né, pré-julga, isso é gordofobia, que ela, infelizmente, por ser uma pessoa gorda, não tem capacidade. Isso acontece no ambiente médico, no ambiente da saúde, em que, por exemplo, um paciente gordo, ele chega com o pé quebrado. E aí o médico fala assim, olha, você precisa emagrecer. Mas eu tô com o pé quebrado, moço, eu não vim aqui para tentar emagrecer. Eu torci o pé. Eu tenho noção, acho que eu tenho consciência, né, que eu tô acima do peso, que eu preciso emagrecer. Então são comportamentos, infelizmente, que vivem na nossa sociedade. Então antes de eu ser nutricionista, antes de eu ser médica, antes de eu ser psicóloga, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. E eu fui criada nessa sociedade gordofóbica. Então, o problema não é nós sermos gordofóbicos, é nós termos consciência e corrigirmos esse comportamento. Mas por que isso foi criado na cabeça das pessoas? Porque a nossa sociedade não está preparada para pessoas com obesidade. Então, o que aconteceu? O boom de obesidade aconteceu muito rápido. Chegou os ultraprocessados, a mudança na alimentação, modernidade, tecnologia, internet, sedentarismo. E assim, a obesidade ela aumentou exponencialmente e continua aumentando. E ninguém estava preparado para isso. É por isso que no avião, uma pessoa gorda não cabe na cadeira. É por isso que a pessoa não consegue passar numa catraca, porque não tem estrutura para as pessoas com obesidade. Mas é uma realidade. A gente tem pessoas com 130 quilos hoje em dia. Professora, e ao mesmo tempo que existe essa gordofobia, né, das pessoas pedindo respeito aí para os corpos gordos, existe também uma romantização da obesidade. Queria que você falasse sobre isso, porque é um assunto bastante polêmico, né? Exatamente. Então a gente tem duas vertentes na internet, que gera muita discussão. A gente tem a galera que fala assim, respeite o corpo gordo, vamos nos aceitar, a gente precisa ter respeito e lá. E tem um movimento, isso é um absurdo, vocês têm que se cuidar, a saúde, ser gordo não é saudável, vocês estão romantizando. Não é belo, né? Não é belo, vocês estão romantizando ser gordo. Espera lá, ninguém aqui está falando que obesidade não é doença, ninguém aqui está falando que a obesidade não precisa ser tratado. O que a gente está falando é que a pessoa gorda precisa de respeito, que a gente precisa tratar essas pessoas com respeito. E isso não é romantizar, gente, isso é dar o mínimo para que a pessoa consiga se tratar. Até porque a obesidade é uma doença. É uma doença, CONCID. E deve ser tratada como tal. Deve ser tratada como tal. E essas pessoas, elas merecem esse tratamento com dignidade. Ela não precisa ser humilhada, ela precisa de uma cadeira no consultório que comporte ela sentar. Ela precisa de uma maca que dê assistência quando ela passa mal. Por quê? A pessoa com obesidade, ela vai ter comorbidades. Então, ela vai ter um diabetes, uma hipertensão, doenças que vêm em consequência da obesidade. Então, a obesidade não é saudável, mas não significa que pessoas com obesidade não podem ter um estilo de vida saudável. Então, é muito preconceito. Não possam trabalhar, né, professora? Não possam ter uma vida normal, né? Então, na verdade, o que as pessoas acham é que apontar o dedo na cara do outro e falar, você tem que se cuidar, você tem que emagrecer, vai ajudar. Se isso resolvesse, não existia uma pessoa com obesidade no mundo. Tá certo. Tá certo. Professora, obrigado, viu? Muito obrigada. Uma boa tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde.